Um embaixador tem que conspirar de acordo com os interesses do seu reino. Eu e você, nós precisamos conspirar para pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Você está presente para essa realidade? Conspirar a favor do reino, a favor da salvação. No Brasil significa que eu vou ser persuasivo, significa que eu vou ser manipulador, talvez. Significa o quê, Gabriel? O que é conspirar? Conspirar é criar oportunidades para que você exponha o evangelho. E você não precisa inventar nenhum tipo de estratégia humana. Todas as estratégias a própria palavra de Deus já te traz. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 6. Eu vou dividir essa aula de conspiração em relação à pregação do Evangelho em duas aulas. E nessa primeira eu vou falar sobre como conspirar para pregar o Evangelho na sua casa. Como formar os seus filhos na educação que Deus tem te chamado a governar para com eles, a orientar eles. Entenda, Deus tem um grande interesse para com a educação dos seus filhos, para com a sua educação. Ele utilizou esse meio de forma perpétua para todas as gerações, para que eu e você pudéssemos conhecer mais a Deus. E através dessa educação, que deve ser orientada para conhecermos ao Criador, é que eu e você devemos, então, conduzir os nossos filhos. Entenda, você não deve ficar na superfície rasa de conduzir os seus filhos a uma vida próspera profissionalmente. A passar no vestibular, a de repente ingressar num curso na universidade pública, isso tudo parece fazer muito sentido. E eu não estou dizendo que não faz. Afinal, é a nossa vida humana. Só que não fique apenas no raso. Mergulhe mais profundo, talvez para as águas abissais, onde só existem peixes, de fato, que suportam a pressão atmosférica ali e numa profundidade, no nível de 2.000 metros de profundidade. Enfim, então, seja mais profundo em relação à vida eterna dos seus filhos. A criação deles, a educação deles deve apontar para a eternidade, para conhecerem a Deus, ao Deus Criador de todas as coisas. A nossa eternidade vai ser em conhecer esse Deus. E nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo, nos deleitando nesse conhecimento, porque a palavra de Deus diz, lá em João, capítulo 17, na oração sacerdotal, que essa é a verdadeira alegria e felicidade, conhecer a Deus. Nós vamos passar a eternidade conhecendo a Deus e não vamos esgotar esse conhecimento, porque ele é infinito. Será que você consegue entender isso? Então, quanto mais nós pudermos conspirar na criação dos nossos filhos, para que eles sejam forjados para aquilo que eles foram forjados, para aquilo que eles foram designados, na verdade, nós estaremos cumprindo o nosso papel. Eles foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança, para glorificarem a esse Criador de todas as coisas, Criador do universo, se tornando cada vez mais parecidos com o seu Filho, como varão perfeito, como ser humano perfeito. Então, todos os dias, os seus filhos precisam crescer na intimidade com esse Deus, na presença e na comunhão com esse Deus, a ponto de, conhecendo a Ele, poder imitar a Ele. Então, todo cristão, na verdade, não apenas crianças, mas deve acordar na perspectiva de que como eu posso me tornar mais parecido com Cristo nesse dia. E a segunda perspectiva pelo qual o cristão deve acordar todos os dias é: ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Você aguarda ansiosamente a volta de Cristo Jesus, que pode ser a qualquer momento. Só compete ao Pai, né, dominar tempos e épocas da sua vinda. E todo cristão deveria acordar com o coração desejoso, fervente, por se tornar mais parecido com Cristo. E os seus filhos não são diferentes, é óbvio. Eles vão se tornar mais parecidos com Cristo fazendo os deveres de casa, estudando português, matemática, história. Sim, faz parte da fase da vida deles. Só que eu quero dizer para você é que não se detém apenas em ensinar essas coisas para os seus filhos. Vá mais além, se preocupe com os mandamentos do Senhor. É isso que ele diz aqui em Deuteronômio 6. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Estes, pois, presta atenção na ideia de conspirar. Conspirar para cercar os seus filhos na exposição do Evangelho. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que se cumprisse na terra a que passes a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos,
que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida. Ou seja, um exercício contínuo até o final das nossas vidas. É bom que tenhamos um certo prazer nesse exercício. E que teus dias sejam prolongados na terra. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprirdes esses mandamentos, para que bem te suceda, ou seja, para que coisas boas aconteçam com você. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. O pessoal estava prestes a ingressar na terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel. É claro que isso parafraseia também um pouco daquela terra que experimentaremos sem dor, sem pecado, onde todas as lágrimas dos nossos olhos serão enxugados. Os céus de Deus. E ele continua no final do versículo 3. Como te disse o Senhor teu Deus, Deus de teus pais, ouve Israel, ouve povo de Deus, presta atenção nisso. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás, essas palavras que eu te ordeno, de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Também as atarás como sinal na tua mão direita. Para todas as vezes que você fizer alguma coisa, você lembre das palavras do Senhor, da ordenança do Senhor, do mandamento do Senhor. E te serão por frontal entre os olhos, estarão diante dos seus olhos, para que todos que te veem vejam. E as escreverás nos umbrais, ou seja, nas portas das tuas casas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartastes, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha que interessante isso. Aqui está uma bela descrição de como você e eu devemos conspirar para que os nossos filhos caminhem nos caminhos do Senhor. Essa é a primeira aula de 2 que vamos falar sobre conspirar. E aqui eu quero te ajudar a conspirar através desse texto para com os seus filhos, no seu ambiente interno, íntimo, para com sua esposa, para com seu marido, para com seus pais, seus familiares. Eu quero que você entenda isso. Deus deu uma ordem e Ele não disse, sinta o amor por mim. Ele não disse assim, se você sentir no coração desejo de me amar, se você achar que isso é certo, por favor, me ame. Não, Ele ordenou. Em toda a Bíblia, Deus nunca expressa o amor como sendo um sentimento. Ele sempre expressa o amor como sendo uma ordenança, como sendo um mandamento. Eu e você, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é o Senhor de toda a glória, o Deus de todo o universo que nos enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós. E essa mensagem deve ser carregada em nós. E aqui vem uma instrução muito clara. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com toda a sua energia, com todo o seu ser, com todo o seu fôlego, com cada tempo e recurso que você tem recebido da parte de Deus. Ame ao Senhor. Essas palavras que eu te ordeno de amar o Senhor estarão no teu coração, estarão em tuas decisões, governará as decisões da sua alma, governará aquilo que você tem feito, estarão no teu coração. Essa decisão de amar a Deus. E tu vai fazer mais. Inculcarás a teus filhos. Inculcar significa como que abrir a cabeça e transmitir o conhecimento, como alguém coloca um funil em cima e coloca água despejando sobre a cabeça daquela criança. É como se fosse alguém que ara a terra. Inculcar significa como que colocar para dentro. Tu as inculcarás a teus filhos. Gabriel, mas eu não sei se os meus filhos vão querer. Entenda. Se dependesse de mim, eu só comeria jujuba na minha infância. Graças a Deus que meu pai sabia o que era melhor para mim. Se ele me deixasse entregue aos meus próprios desejos, que certamente não eram o melhor para mim, eu teria ficado obeso ainda na minha infância. Entende o que eu quero dizer? Mas meu pai sabia o que era melhor para mim.
Deus te colocou na vida dos seus filhos para saber o que é melhor para eles. Uma das melhores coisas que meu pai fez foi um dia ter me obrigado a ir para um acampamento de jovens, um acampamento, na verdade, da igreja. E eu não queria ir, e dificilmente meu pai me obrigava a alguma coisa, e ele sentiu que eu estava longe dos caminhos do Senhor, e ele me obrigou. E desde então eu estou aqui. Desde 2009, há mais ou menos 11 anos atrás, eu recebi uma verdadeira conversão em Cristo. Eu entendi quem Deus era. E desde então eu tenho crescido nesse conhecimento. Porque meu pai me obrigou a fazer uma coisa que eu não queria. Eu tinha 16 anos na época, não era mais um garotinho. Então, pais, Deus deu essa responsabilidade para vocês. Inculquem essas palavras aos seus filhos. A palavra do Evangelho, a salvação em Cristo, inculque na cabeça dos seus filhos. Sabe como você vai inculcar? Aí entra a sua responsabilidade. Você vai falar dessa palavra assentado em sua casa, comendo nas refeições. Você vai falar andando pelo caminho. Você está com seu filho? Que tal você parar um pouco e contemplar o céu cheio de estrelas? Ou a lua que está cheia? Ou um pôr do sol e você ir só para contemplar isso? Faz quanto tempo que você não faz isso com seu filho? E contemplar o segundo livro de Deus. O primeiro livro é a Bíblia. E o segundo livro de Deus é a criação. Ele fez todas essas coisas para manifestar a sua glória. Manifestar a exatidão do seu poder. Manifestar a grandeza da sua inteligência e sabedoria na criação. Existem milhares de formas específicas pelas quais a vida humana só pode existir aqui na Terra. Eu e você, nós nos tornamos seres humanos porque um dia o espermatozoide do nosso pai coabitou ou penetrou o óvulo da nossa mãe. Eu não sei se você sabe, mas essa corrida gira em torno de 200 milhões de espermatozoides. Nessa corrida que dura quase 600 quilômetros proporcionalmente em relação à escala. E chegam próximos ao óvulo 200 guerreiros espermatozoides. Você sabe o que aconteceria se 2 espermatozoides entrassem no óvulo ao mesmo tempo? Morte. Haveria morte para a mulher. Haveria uma formação de um tumor no óvulo dela. E ao invés de vida, morte. Mas sabe o que acontece? Apenas, na maior parte dos casos, 99% dos casos, um espermatozoide apenas penetra no óvulo de 200 que estão ali cercando o óvulo. E depois ele cria uma casca rígida que impede qualquer outro espermatozoide de entrar. O que eu quero dizer com isso é Deus criou todas as coisas. Será que você consegue expor para os seus filhos a beleza da criação? Será que você consegue um pouco aprender sobre ciência e criacionismo e Deus com o Dr. Marcos Erbelin, o presidente da Sociedade Brasileira de Design Inteligente? Você pode pesquisar ele no YouTube, Dr. Marcos Erbelin. Doutor em Química e tem várias especialidades. O currículo do homem daria 2 páginas, a gente tem que passar aqui 10 minutos só falando sobre o currículo dele. Mas ele é um cristão protestante, e ele fala sobre ciência e criacionismo, a evidência do Criador para com a sua criação e o absurdo do evolucionismo em relação às evidências que temos aqui nesse mundo. Será que você consegue contemplar isso com seu filho? Será que você consegue inculcar no seu filho? Será que você consegue prepará-lo para o primeiro ano de faculdade, onde os professores vão chegar com tantos argumentos? Será que você está preocupado realmente em expor o Evangelho na sua completude, para o homem todo, para viver uma vida prática? É claro que você vai ser cobrado por Deus e pelos seus filhos do exemplo que você dá. Mas confie em Deus. Confie em Deus de que Ele pode transformar o seu coração para viver uma vida piedosa diante dos seus filhos, de arrependimento, crescer nisso, pedir perdão pelos seus erros. Apontar os olhos dos seus filhos para Cristo, saiba. Seus filhos terão você como exemplo. Só comece a direcionar os olhos dele não para você apenas, não porque você quer permanecer no erro. Você quer superar esses erros, por amor a Deus e depois por amor aos seus filhos. Mas você começa a direcionar os olhos deles para olharem fixamente para aquele que é perfeito, aquele que morreu na cruz. Você falará assentado em sua casa, andando pelo caminho. Você falará ao deitar-se de noite, ao levantar-se. Será que você tem criado momentos de comunhão com a palavra de Deus? Assistir um filme em família como A Prova de Fogo, como Corajosos, ou como, enfim, Coragem e Fé, ou Desafiando Gigantes, ou, enfim, Milagres do Paraíso, qualquer outro filme interessante. Ou será que em um filme, sem ser dessa classe de filmes cristãos que eu mencionei para você, será que você consegue parar um pouco o filme que você está assistindo com seu filho e pontuar para ele aquilo que não é agradável diante de Deus naquele filme, ou o que é agradável, que pode ser uma metáfora? Será que você pode conspirar e falar de Deus conversando com seu filho naturalmente?
Será que você pode conduzir ele a uma conversa prazerosa e boa? Será que você pode falar sobre negócios? Eu falo com meu pai sobre negócios, possibilidades de empreendedorismo, empresas, resultados, vendas. Será que você pode falar sobre isso com seus filhos e mesmo assim glorificar a Deus e apontar todo o esforço da sua vida para a glória de Deus? Mostrando para os seus filhos que a nossa vida sem apontar para a glória de Deus, sem glorificar a Deus, não é nada. Não temos fruto algum proveitoso. Será que você pode começar a conspirar e colocar versículos na sua casa, no banheiro do seu filho, no espelho? Eu não estou dizendo que isso vai ser suficiente, mas plante a palavra. Chame o seu filho a decorar 3 ou 4 versículos. Isso não vai ser nada se ele não aplicar esse conhecimento. Entenda, o conhecimento não é poder. Quando o conhecimento entra em ação, na aplicação desse conhecimento, é que nós experimentamos transformação. Mas será que você pode conspirar, enchê-lo da palavra? Colocar na Bíblia dele, chamá-lo à responsabilidade de se relacionar com Deus individualmente? Ah, Gabriel, mas meu filho ainda não aprendeu a ler. Será que você tem capacidade de ler com ele todos os dias, para alimentar a alma dele no seu culto doméstico? Será que você tem chamado ele, já que ele já sabe ler, para fazer o culto doméstico? Mas, Gabriel, ele não vai entender a Bíblia. Eu não entendo. Entenda isso. Eu tenho uma criança aqui em casa de 7 anos que ela está aprendendo a ler. E quando ela conjuga as sílabas certinhas e ela forma a palavra, ela já esqueceu, com tanto esforço que ela faz, da palavra que ela acabou de ler. Ela não lembra. Você também fez isso, aos 7 anos de idade, quando estava sendo alfabetizado. Eu também fiz isso. E qual é o segredo para termos a compreensão clara de um livro, hoje em dia? Continuar lendo. A solução não é parar de ler. Então, por que você espera que o seu filho, quando comece a ler a Bíblia, ele vai ter a compreensão exata de tudo que a Bíblia diz? Dê uma versão para ele, NVI, uma nova versão internacional, uma boa e fidedigna versão, mas uma versão com a linguagem mais atual. No capítulo passado eu li todos os textos na versão NVI. Eu utilizo a versão ARA com a Bíblia comentada. Então, comece a estudar você também para ajudar seu filho. Filho, anote suas dúvidas para trazer para o papai. E aquelas dúvidas que você, enquanto pai e mãe, não souber responder, você vai levar para uma pessoa que sabe. E você vai mostrar para o seu filho que é assim que se aprende. Vai fazendo pesquisa, entendendo uma palavra, o que ela diz. Não é desistindo de ler. Será que você é capaz de preencher a vida do seu filho, conspirar para que ele tenha amor, paixão? Será que ele consegue enxergar isso em você? Entenda, não vai ser pelos seus méritos, não caia na vala perigosa da aparência. Seu filho está chegando e você fingir que você está fazendo um devocional, se ajoelhar na cama só para ele ver você se ajoelhado. Peça misericórdia a Deus se você já foi tentado nisso. Mas comece a conspirar, comece a orar a Deus. Chame seu filho para comunhão com ele. Assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal nas tuas mãos, estarão óbvias em cada ação que você fizer com as suas mãos. Serão por frontal entre os olhos, todos verão e contemplarão, porque você conspira para o Evangelho. E também as escreverás, essas palavras, nos umbrais de tua casa, serão a marca da sua família. E não apenas uma marca estereotipada, externa, superficial, será uma marca profunda. Comece a mergulhar mais fundo na conspiração do Evangelho para os seus filhos. Sim, você precisa fazer deles discípulos, discípulos do Senhor Jesus. Você tem essa responsabilidade de conduzir os seus filhos nesse discipulado, de encaminhar eles. Se você precisar de ajuda, me peça. Sinceramente, com humildade, eu estou falando aqui como um irmão zeloso, me peça. Eu tenho um livro de discipulado que eu posso compartilhar com você, que eu utilizo até hoje, que foi ministrado pela primeira vez à minha vida por um seminarista que hoje é pastor na igreja presbiteriana lá em Brasília, na igreja central, o pastor Diogo Freitas, que era seminarista na época. Lá em 2009, ele ministrou esse estudo para mim. Um estudo de 12 lições fundamentais, simples, você não precisa dominar todo aquele estudo. Você só precisa ler, acompanhar, você vai fazer o estudo junto com o seu filho. Me peça, eu te envio. Esse estudo foi realizado pelo pastor reverendo Cláudio Henrique de Albuquerque, aqui da primeira igreja presbiteriana do Recife. Eu sou muito grato a Deus, porque lá em 2009 eu cresci nesse discipulado. E eu tenho discipulado pessoas também com esse estudo. Entende? O quanto você tem se esforçado por conhecer a Deus, por ser apaixonado por Deus, por ser louco por Deus, em paixão, em amor, em fervor. O quanto isso tem feito parte do ciclo natural da sua família. Vou compartilhar uma coisa que nós temos feito aqui em casa. Nós temos colocado para os nossos filhos e diante de nós também a responsabilidade primária de lermos a palavra de Deus numa devocional individual. Então é a leitura contínua da palavra de Deus, oração e meditação nessa palavra. E o tempo todo nós estamos vigiando o nosso próprio coração enquanto adultos, eu e Andressa,
e também dos nossos filhos, para que nós não venhamos a fazer essa devocional de forma mecânica, automatizada, de forma que possamos simplesmente limpar a nossa consciência de que naquele dia nós fizemos o suficiente. Não, tem sido a nossa prioridade. Se os nossos filhos entendem que isso é prioridade para nós, e nós também colocamos para eles como orientação e mandamento, ordenança, sem dificuldade alguma, fazer esse momento devocional e alertá-los para os perigos dos seus próprios corações, que vão ficar tendenciosos a fazer isso só para dizer, fiz, mãe, eu fiz a devocional hoje, o que nós chamamos de momento devocional. Nós alertamos os nossos filhos para esses perigos e de que isso não agrada a Deus. Que nós devemos ansiar por esse momento de estarmos a sós com Deus, o Criador de todas as coisas. E eles têm priorizado isso. E à noite, geralmente, quando não à noite, nós fazemos à tarde, depois do almoço. Nós temos o privilégio de almoçar juntos e temos conspirado para que isso seja verdade na nossa vida. Motivos não faltam para nós não almoçarmos juntos, não falta um trabalho, só que a gente prioriza isso. E quando não de noite, a gente procura fazer de tarde a nossa devocional em família, no qual eu geralmente ministro, ou então Andressa, algumas vezes, ou então eu chamo os meninos, principalmente os mais velhos até hoje, o Diego e o Cauã, a fazerem a condução, como que preparando eles para aquilo que eles vão experimentar em família, quando eles forem os líderes, sacerdotes de suas famílias. Futuramente eu vou fazer isso com a Aimee também. Ela está aprendendo a ler, ela é a criança de 7 anos que está aprendendo a ler. E dificilmente entende tudo que a Bíblia diz, mas a Aimee, ao final de cada devocional dela, ela já anota algumas aplicações. Algumas aplicações são mais rasas, algumas aplicações são mais generalistas, mas isso está fazendo com que ela exercite esse músculo cerebral e do coração de se colocar diante de Deus, saber que Deus ouve a oração dela. E ela ora por várias coisas. Ora por sabedoria, entende que isso é importante diante de Deus. E ela tem mergulhado e crescido em estatura, em graça, em conhecimento de Deus. Nós procuramos aqui em casa também conspirar de certa forma para que estejamos sempre num ambiente cercado de pessoas que glorificam a Deus também e procuram seguir esse mesmo caminho. O que isso quer dizer? Significa que nós vamos para uma igreja local aos domingos, para congregar com irmãos e servir a Deus num ambiente de culto a Ele. E também nas terças-feiras, nas reuniões de oração, nós nos reunimos enquanto igreja, e eu conduzo geralmente todas as terças-feiras a minha família a irmos juntos para a igreja. Nem toda terça vai dar, 7 horas da noite, aqui na nossa igreja. Mas será que você também não pode fazer esse exercício de orar em comunidade, junto com a sua igreja local, junto com seus irmãos e conduzir seus filhos, para juntos entenderem aquele momento importante de oração? Os meus filhos, eles sentem falta, mas nesse período de quarentena. Eles perguntam, caramba, quando é que vai voltar? Quando é que nós vamos poder ir para a reunião de oração nas terças-feiras? Nas sextas-feiras tem um pequeno grupo. Entende? Quanto você e eu podemos conspirar para que a nossa família possa crescer alicerçada nesse conhecimento? Esse evangelismo pessoal, esse discipulado pessoal começa em casa. E o primeiro discipulado, se você é homem e está me ouvindo aqui, você é o sacerdote do seu lar. Deus te chamou a essa responsabilidade. Deus te chamou a essa responsabilidade de pastorear o coração da sua esposa e pastorear o coração dos seus filhos. Você é o pastor do seu lar. Então você precisa crescer no conhecimento de Deus e precisa conspirar para que todos eles se tornem embaixadores também, assim como você é. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, eu te peço, Pai, para que cada lar representado pelos irmãos que estão assistindo esse vídeo agora, esse episódio do curso de discipulado e evangelismo, te peço, Pai, para que eles sejam abençoados por essas verdades transformadoras. Que eles possam começar a adotar essas estratégias celestiais, claras, de conspiração, Senhor Deus, para que com as nossas almas e as almas dos nossos filhos possam ser fortalecidos e caminharem nos caminhos que são retos e aplanados e ao mesmo tempo estreitos, Pai, no caminho do Senhor. Eu te peço, Pai, para que cada um possa aplicar essas verdades na sua família, possa conspirar para que filhos servis, Pai, e filhos consagrados a embaixadores de Cristo Jesus possam viver e experimentar essa paixão, esse fervor e ao mesmo tempo essa dependência do Senhor e possam cumprir essa missão também. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai, gratos por mais esse estudo e porque o Senhor nos tem chamado a uma viva esperança. Nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção sobre cada família. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, Gabriel Sobel aqui, ativar as notificações, clicar em gostei. Também me siga nas redes sociais, o Instagram,
Facebook, Twitter, o Gabriel CBO. E também você pode me acompanhar no podcast, no Experiência em Áudio, o podcast Conversa de Impacto, onde nós falamos sobre vida abundante nas 6 áreas. Relacionamento com Deus, casamento, família, criação de filhos. Perdão, família é criação de filhos, terceira área. Quarta área, finanças, carreira e saúde física, corporal, o seu corpo físico. Então, como nós podemos glorificar a Deus de forma prática nessas 6 áreas? A experiência em áudio é o Conversa Impacto podcast. Você pode acompanhar no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou SoundCloud, ok? Deus abençoe sua vida, um cheiro no seu coração. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, esse episódio do curso de Evangelismo e Discipulado com os seus grupos familiares. Cheiro no coração. Deus abençoe.